E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque aqui está tudo ótimo, tanto comigo quanto com o Guigui, que está aqui dentro da minha barriguinha. Hoje eu vim trazer para vocês o segundo trimestre, como que foi, os sintomas, os exames que eu fiz, tudo que eu passei, né? Essas mudanças hormonais aqui eu vim compartilhar com vocês. Sei que vídeos como esse ajudam várias pessoas, porque eu mesmo consumi muito desse conteúdo. Até porque grávida, né, gente, passa tanta coisa pela cabeça, você não sabe se é normal ou não. Então você vendo relatos de outras mulheres é importante porque você se identifica. Então é por isso que eu faço questão de trazer esse vídeo aqui pro canal. Fica de enrolação e vamos lá para o que interessa. O segundo trimestre de gravidez, ele acontece, né, desde o 4º mês até o 6º mês. Colocado em semanas, vai ser da 14ª semana até a 27ª semana de gravidez. E nesse período, gente, pra mim, foi um pouco, assim, complicado, porque começou a sair muita espinha no meu rosto. E, assim, a minha autoestima foi lá pra baixo. Gente, a minha pele, eu vou ver se eu consigo encontrar fotos, registros e deixar aqui pra vocês verem como que ficou. E nesse período, eu lembro ainda que muitas pessoas chegaram em mim e falaram assim, tá grávida de menino, por isso que tá dando espinha desse tanto. Mas o fato é que tem mulheres que têm tendência a ter espinha, outras têm tendência a ter melasma, e com a gravidez, né, com os hormônios aí todos à flor da pele, todos desordenados, acontece isso com a mulher. Então começou a dar muita espinha, minha autoestima foi lá pra baixo, como eu disse pra vocês. E, gente, não foi fácil. Mas eu tentava focar na vida do meu bebê que tava aqui dentro, né? E vinha aquela preocupação, porque eu ainda não tava sentindo ele. Eu não conseguia sentir os movimentos dele na minha barriga. E outras pessoas começaram a falar assim, nossa, você já sente? E ficaram perguntando. E eu não sentia. E eu ficava me culpando por aquilo, porque a gente fica muito sensível. Essa é outra característica, outro sintoma que você vai sentir. A mulher fica muito emotiva, muito sensível. Eu, gente, sentia um leve movimentinho, mas eu não tinha certeza se era o neném mexendo. Eu achava que era gases. E aí eu não comentava com ninguém, não falava e nem, né, na minha cabeça eu ficava, né, alimentando isso. Mas quando deu a 16ª semana, eu senti um chutinho do meu neném. E nesse período eu ainda não sabia, né, qual que era o sexo. E eu fiquei muito feliz, gente, que eu chorei de emoção, de verdade, de ter sentido o movimento do meu bebê e ter a certeza que era aquilo. E foi um momento muito especial. Uma das coisas que eu senti que me incomodou bastante mesmo no começo do segundo trimestre foi a congestão nasal, a dificuldade de respirar. Como eu disse pra vocês, eu fiquei muito emotiva, né, nesses dias. E nesse período a minha mãe pegou Covid. E eu fiquei muito preocupada, fiquei com muito medo de alguma coisa de ruim acontecer e me desesperei. Eu chorei horrores. E depois, né, de ter chorado desse tanto, gente, eu acabei ficando com o meu nariz entupido. Eu não gripei nem nada, mas eu fiquei com o meu nariz entupido, não desentupia mais. E eu fiquei com essa congestão nasal e eu tinha medo, né, de passar qualquer coisa, de tomar qualquer coisa, porque, assim, grávida tem medo, gente, de tomar ou passar qualquer remédio e prejudicar o bebê. Então eu não passei nada, até que um dia eu não aguentei mais e fui no posto de saúde, falei com a minha médica e ela me passou a lavagem de soro. Aí eu comprei o remédio, aquele de espirrar, assim. Vou ver se eu acho a foto e deixo aqui pra vocês também verem. E aí eu fui e comecei a utilizar ele e foi melhorando. E também acalhou que o tempo tava muito seco e isso me prejudicou bastante naquela época. Mas, graças a Deus, passou e agora tá muito bem a minha respiração. Só essa falta de ar, né, que é muito comum, que na medida que a barriga vai crescendo, você vai ficando sem espaço e você vai ficando com falta de ar. No segundo trimestre também eu comecei a ter muita dificuldade para dormir. Na verdade, eu não dormia, gente. Minhas costas doía demais. Na verdade, a lombar doía muito mesmo. Então eu não achava posição. Aí juntou com a congestão nasal que eu tava sentindo, eu não conseguia dormir.
Nossa, foi um período tenso. E aí eu ficava o dia inteirinho naquela moleza, naquela coisa assim. E foi tenso, foi triste esse momento também. Agora já deu uma amenizada. Engraçado que era, né, pra ter piorado e não piorou. Tá ficando melhor. Mas nesse período, né, que eu comecei a sentir a minha barriguinha crescendo mais, ficando mais pontudinha, eu comecei a sentir muita dor na lombar. E automaticamente isso me prejudicava muito na hora de dormir. Tinha dias que eu não conseguia nem ficar deitada na cama. A única posição boa pra mim era a poltrona de amamentação, que já estava aqui em casa, graças a Deus, foi uma poltrona que eu ganhei e que, se Deus quiser, eu vou mostrar pra vocês aí, né, no tour pelo quartinho, assim que estiver tudo prontinho. E essa poltrona me salvou, porque ela tem um puffzinho, eu colocava meu pé nele e ficava ali numa posição confortável pra mim. Era isso que me salvava. Outra coisa que me aconteceu, gente, nesse período do segundo trimestre foi muita dor de cabeça. Eu sentia muita dor de cabeça, ficava com medo de ser pressão, mas eu nunca tive histórico de pressão alta. Pelo contrário, a minha pressão ela sempre foi baixinha, 10/8, 10/9, assim, sabe? Então eu nunca tive essa dificuldade, nunca tive esse problema com pressão alta. Aí, eu sempre monitorava tudo certinho pra ver se tava tudo ok, e estava tudo ok. E eu não tinha coragem de tomar remédio. Mesmo a médica tendo passado paracetamol pra mim, porque tudo eu corro, leio a bula, né, procuro na internet, eu não tinha coragem. Então eu ficava lidando com aquela dor de cabeça e só tentava mentalizar outras coisas, trabalhar, pra mim não ficar pensando naquela dor que eu tava sentindo. Tinha dias que funcionava, tinha dias que não, mas enfim, graças a Deus essa dor de cabeça também passou. Eu acho até engraçado porque muitas mulheres falam que o segundo trimestre de gravidez é a lua de mel da gravidez, mas pra mim não foi. Foi um trimestre bem intenso mesmo, bem assim, cheio de sintomas fortes e doídos, que foi compensado também pelas coisas boas, né? Por exemplo, começar a sentir o meu bebê mexer, né? E poder descobrir o sexo do meu neném. Porque até então eu não sabia que o meu bebê era o Guilherme. Isso, e eu descobri mais ou menos com 19 semanas, eu fui adiando, né, porque eu contei pra vocês que a minha mãe, ela tinha dado Covid. Eu adiei 3 semanas do chá revelação, pra ver, porque na primeira semana minha mãe tinha dado sintomas, fiquei com medo, eu adiei, aí depois adiei de novo, porque tinha dado positivo, mas eu fiquei pensando, mas... né, fiz as contas, não ia dar, de toda forma não ia dar pra mim fazer o chá revelação com ela, então eu resolvi fazer. Foi muito lindo, inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos boxes de informações. E quando eu falo que a gente fica muito emotiva no segundo trimestre, assistam esse vídeo do chá revelação que vocês vão entender, né, como eu fiquei emotiva nesse dia mesmo. Nossa, gente, eu fiquei muito emocionada, foi muito bom. Outra coisa também que eu notei, gente, é que a fome que eu sentia muito mesmo até os 3 meses, elas diminuíram. Elas pararam, ficaram controladas, né? Como eu disse pra vocês no último vídeo, né? Falando sobre o primeiro trimestre da gravidez, eu sentia muita fome. E já no segundo trimestre, não. Eu não sentia fome. Eu tinha até que, assim, lembrar que eu tinha que comer. Porque eu não sentia essa fome danada, assim. Tanto que foi o período que eu menos engordei, sabe? Que deu pra ver mesmo mais o formato da barriguinha se formando bem redondinha. Eu vou ver se eu deixo fotos aí pra vocês estar acompanhando uma linha cronológica, né? Foi um período bom, assim, nesse sentido. Uma outra coisa que eu senti também, que me deixou, assim, um pouco preocupada, foi o meu senso de espaço, que ele foi alterado também. Eu tropeçava demais, né? Eu tropeçava, eu esbarrava nas coisas, eu não tinha aquela sensibilidade, aquela coisa, assim... de, isso aqui tá perto de mim, não. Então eu comecei a esbarrar muito e isso me preocupou porque eu tinha muito medo de cair. Graças a Deus nunca tive uma queda durante a gestação e eu acredito devido a essa minha preocupação, mas eu fiquei muito atenta quanto a isso, porque eu sentia que eu não tinha mais... Eu sempre fui ruim de equilíbrio.
Mas com a gravidez foi muito pior, gente. Isso foi muito alterado. Eu ficava sem equilíbrio de tudo. Então eu usava alguns saltinhos, eu já descartei, comecei a usar só rasteirinha mesmo, por causa desse medo de cair. Nesse período também, gente, eu comecei a escutar uns estalinhos, sabe? E vinha de dentro da minha barriga, e é algo que era só eu que escutava. Eu falava pro meu marido assim: meu bem, você tá escutando? E ele não escutava, e era só eu que escutava esses estalinhos. E aí, gente, eu fiquei muito preocupada com isso, só que tava pertinho do dia que eu ia fazer a ultrassom morfológica. Então eu procurei aqui no YouTube se alguma mamãe, né, tinha passado por isso, e eu vi que tinha explicações médicas sobre, que fala que é como a gente estrala mesmo as nossas articulações, o bebê também estrala. E era isso que eram os estalinhos, por isso que pra mim era mais fácil escutar do que as outras pessoas que estavam ao meu redor, porque eu, além de escutar, eu sentia. Agora vamos para os acontecimentos, os exames que eu fiz, né, nesse período. A primeira que eu vou falar é a ultrassom morfológica, que é uma ultrassom, gente, que nem todos os postos de saúde, o SUS não fala pra você que é essencial. Mas na minha visão, eu acho que sim, porque a ultrassom morfológica, ela vê tudo, vê todos os órgãos, faz todas as medidas, então eu acho que essa ultrassom, ela é essencial. Eu acho que compensa você economizar em outras coisas e pagar essa ultra pra você ficar mais tranquilizada. Então eu fui lá fazer a morfológica numa empolgação total. A primeira coisa que aconteceu foi que eu achei que eu ia ver, né, ela marronzinha, igual a gente vê na internet, e não. Cheguei lá, me frustrei. Por quê? Porque a ultrassom que eu fui fazer, gente, ela não era 3D, ela era 2D. Então eu vi ela pretinha, igual as outras ultrassons, só porque aí dá pra ver melhor um pouquinho, sabe? Mas mesmo assim foi uma frustração. Então uma dica pra você: se você quer fazer ultrassom morfológica 3D, pergunta antes de marcar, né? Antes de confirmar na clínica que você vai fazer. Se pergunta se a ultrassom, ela é a 3D. Nesse dia, gente, que eu fiz a ultra, foi muito bom, porque deu pra ver tudo, sabe? Deu pra ver as bochechinhas, o narizinho, nossa, deu pra ver... Deu pra ver tudo, gente. Foi muito legal, foi muito bom. Só que o fato de ficar amassando a barriga da gente aqui, ó, porque o Guilherme não parava quieto. E eu saí de lá tonta, vendo estrelas, porque eu fiquei muito tempo deitada e ela amassando a minha barriga, né, pra passar pra ver direitinho, fazer as medidas, e demora um tempinho. É uma ultra que ela é bem mais demorada do que a normal. E eu saí de lá assim, gente, tontinha, vendo estrelas, de verdade. Pra minha sorte, eu não tinha ido sozinha, meu marido estava comigo e me ajudou, me auxiliou em tudo. No finalzinho do segundo trimestre, eu também fiz outras baterias de exames. Sabe aquele exame ruim que você tem que beber um líquido? É o exame de glicose, eu esqueci o nome, se eu lembrar eu vou deixar aqui. E eu tive que fazer ele, mas eu não senti que foi tão ruim assim pra mim, foi super tranquilo, os resultados foram bons. Aí eu fiz esse da glicose, fiz outro hemograma pra ver como que estava a anemia e tudo mais, né? Deu um pouquinhozinho assim de anemia, mas nada que precisasse de remédio para poder controlar, era só cuidar mesmo da alimentação. Como eu falei pra vocês, né, eu sentia menos fome, e isso interferiu no resultado aí dos meus exames, né? Tanto que deu uma anemiazinha, mas eu já tô comendo bastante couve, bastante beterraba, feijão, isso tudo pra gente não precisar tomar remédios. Agora também deu uma alteraçãozinha, né, no exame de urina, deu uma alteraçãozinha na flora, e quando já começa, né, dar essa alteração na flora, não precisa ter uma infecção de urina, os médicos já entram mesmo com remédio pra tratar isso, pra não virar uma infecção de urina, uma infecção urinária, na verdade, né, vamos falar certo, vamos falar correto aqui. Então também eu tomei esses remédios durante esse período, morrendo de medo, né, gente? Mas antes eu cuidar disso do que deixar o meu neném, né, sofrer uma possível infecção urinária. Agora, gente, eu já estou com 32 semanas, já estou no terceiro trimestre. Falo pra vocês que já tá sendo uma coisa totalmente diferente, sim, sabe? Já comecei a sentir um pouco das contrações, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, para mim falar com vocês mais certinho, para não ficar um vídeo imenso, um vídeo grandão. Agora eu vou partir para os acontecimentos e atitudes, decisões que eu tomei nesse período do segundo trimestre, gente, como a vacina do Covid. Eu optei por vacinar, sim, com muito medo, né, assisti muitos vídeos, li muito sobre, mas tinha médicos que recomendavam, tinha médicos
que não recomendavam. Eu orei bastante e fui pela minha consciência, sabe? E a única coisa que eu fiz foi chegar lá no espaço de vacinação e falar com as meninas do meu medo, falar que eu não queria tomar a outra vacina, que eu queria tomar a Pfizer, porque eu tava grávida e ela era mais segura para a grávida. E aí eu peguei e conversei com elas, elas entenderam o meu medo, me vacinou com a Pfizer mesmo, me mostrou tudo certinho. Então eu tomei essa vacina, não senti nada de... Como que é o nome, gente? Nenhuma reação da vacina. A única coisa que eu senti mesmo foi bastante dor no braço, que é normal e que quase todas as pessoas sentem. Eu fiquei tranquila, fiquei aliviada em ter tomado a vacina. Hoje eu já consegui tomar a segunda dose também. Então, eu estou super tranquila a respeito dessa decisão que eu tomei. Mas é algo particular meu. E assim, devido a eu ter tomado essa vacina do Covid, eu tive que esperar um pouco para tomar aquela vacina que tem que ser tomada com 20 semanas, né? Porque quando você vai colocar suas vacinas em dias, você toma lá no começo da gravidez algumas e aí elas já vai marcando, né, a data das outras. Então não deu certo para mim tomar a DPH, uma coisa assim, sabe? Difteria, tétano, essas coisas. E aí eu vou deixar também aqui escritinho certinho qual que era. Eu não pude tomar com 20 semanas, então eu esperei e tomei esses dias pra trás. Foi com mais ou menos umas 26 semanas, 26 ou 27 semanas eu tomei ela e também está tudo tranquilo agora. Estou aliviada. E assim, gente, também veio as mudanças no corpo, né? Porque além da barriga crescer, acontece várias outras mudanças, né? Começou a sair algumas estriazinhas aqui na minha barriga, bem no pezinho da barriga. Os mamilos, eles começaram a escurecer também. E aquela linha que na barriga já começou a aparecer também. Então, tudo isso são sintomas que acontecem no segundo trimestre de gravidez. Pelo menos aconteceu comigo. É isso que eu tinha que compartilhar com vocês aí sobre o segundo trimestre da gravidez. E eu tô muito feliz porque agora a gente já está com 32 semanas, né? Já está chegando perto. E tô ansiosa e querendo ver logo o rostinho do meu bebê. Mas quanto mais tempo ele ficar aqui dentro da minha barriguinha, é melhor pra ele. Então, né, vamos controlar isso aí, gente. Mas é isso que eu queria passar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você identificou com alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like aí pra mim, porque isso fortalece, me deixa mais motivada a trazer vídeos aqui pra vocês e compartilhar mais da minha rotina. Agora é isso, fiquem com Deus, beijo, beijo e tchau, tchau!